Boa noite, queridos. Boa noite. Melhorou. Que responsabilidade. Depois de um momento tão maravilhoso que nós vivemos, de louvor, de adoração ao nosso Deus, eu quero fazer o possível para não atrapalhar tudo que nós já vivemos aqui hoje. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 38. Isaías 38. Pedir os nossos queridos para projetar o nosso tema, Isaías capítulo 38. Nós estamos dando continuidade. No último domingo nós falamos sobre a necessidade de ter a nossa casa em ordem, colocar a nossa casa em ordem. E nessa sequência, precisamos manter essa casa em ordem. Eu penso que aqui se encontra um grande desafio. Uma coisa é arrumar. Outra coisa é manter, é dar continuidade. Vamos pensar um pouquinho sobre isso nessa noite? Eu quero ler o primeiro versículo de Isaías no capítulo 38 e alguns versículos do capítulo 39. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. Então o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Na sequência, versículo 2, então Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: ó Senhor, peço-te que te lembres de como tenho andado com fidelidade diante de ti, com coração sincero, fazendo o que é correto aos teus olhos. E Ezequias chorou muito. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à tua vida. No capítulo 39, diz assim: naquele tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira dizer que ele estivera doente e já havia sido curado, havia sarado. Ezequias se alegrou com eles, e lhes mostrou o lugar do teu tesouro, mostrou a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos e todo o seu arsenal, e tudo quanto se achava nos seus cofres. Ezequias não deixou de mostrar coisa alguma de sua casa ou de seu reino. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: que foi que aqueles homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: eles vieram de uma terra distante para me visitar, vieram da Babilônia. Ele ainda perguntou: o que foi que viram em tua casa? E Ezequias respondeu: viram tudo o que há em minha casa, viram tudo que há em minha casa, não deixei de mostrar nada das minhas riquezas. Então Isaías disse a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Chegarão os dias em que tudo quanto houver em tua casa será levado para a Babilônia, incluindo tudo que os teus antecessores acumularam até o dia de hoje. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Alguns dos teus filhos que procederam de ti e que tu gerares serão levados cativos para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: a mensagem que falaste da parte do Senhor é boa. E acrescentou: é mensagem de paz e estabilidade para os meus dias, mantendo a casa em ordem. Você tem acompanhado, você já entendeu que nós estamos conversando a respeito da nossa espiritualidade, da nossa vida com Deus. Nós estamos fazendo alusão à casa, usando até exemplos, ilustrações do lar mesmo, da necessidade de termos o nosso lar, a nossa casa arrumada, mas o que de fato nós estamos conversando é a respeito da nossa vida com Deus, a respeito da arrumação do nosso ser, as nossas motivações, as nossas intenções, os nossos caminhos, a forma que nós estamos vivendo, o que falamos.
nosso ponto de vista, a nossa espiritualidade, o nosso caminhar, o nosso andar. E no último domingo nós pensamos muito a respeito disso. E chegamos à conclusão que é só possível manter a nossa casa em ordem com Jesus. Nós por nós mesmos não conseguimos. Nós entendemos, nós aprendemos que casa é um lugar sagrado. Casa é o local da habitação do Senhor. Nós podemos comparar casa com o nosso corpo, com a nossa vida, com o nosso coração. É o lugar que Jesus quer habitar. É onde Ele quer morar, quer arrumar, quer transformar. Nós aprendemos que é necessário convidar a Jesus para entrar na nossa casa e para arrumar a nossa casa. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nós já abrimos a porta do nosso coração para Jesus, já levantamos as nossas mãos, já confessamos com a nossa boca, já cremos com o nosso coração, que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador. Se nós já fizemos isso, Jesus já entrou na nossa casa. Por mais que ela estivesse bagunçada, Jesus é mestre em arrumação. E Ele quer conosco trabalhar nessa arrumação. Verificar o que está fora do lugar, o que precisa ser colocado no lugar, o que precisa ser tirado, o que precisa ser varrido, o que precisa ser limpo, o que precisa ser acrescentado. Jesus quer verificar se tem entulho demais, se estamos acumulando demais. Quando Jesus entra, Ele participa de forma direta da nossa vida. Ok, nossa casa foi arrumada, está em ordem. E agora, como manter a nossa casa arrumada? É um desafio, não é? Pensando na casa literal, é um desafio manter a casa limpa e arrumada. Será que é só lá em casa que é um desafio? Ou na sua casa também é um desafio? É só na minha casa que parece que as louças brotam? Você acaba de lavar, alguns minutos depois, né, Rite? Parece que o negócio brota, né? Multiplica. Acontece ali o milagre da multiplicação. Acontece só comigo? Irmãos, eu estou namorando há algum tempo. Depois, se alguém tem, me fala se é bom. Uma lavadora de louças. Já tem tempo que eu estou namorando uma lavadora de louças. Buscando aí algumas promoções. Já me falaram que é muito bom. Já me falaram que não é tão bom assim, e quem me disse que é bom, falou que é o seguinte: pelo menos você esconde, ninguém vê o que está ali. Como é difícil manter a casa limpa, como é difícil manter a casa arrumada, como é difícil manter todas as louças lavadas e guardadas. É um desafio. Quando a gente pensa na construção de um hábito, o desafio é igual, se não maior. Nós começamos algo, manter é muito difícil. Nós temos muitos livros a esse respeito, de como iniciar, como manter. Alguns teóricos vão dizer que é necessário a permanência durante 21 dias. O livro A Força do Hábito fala sobre isso. Outros teóricos vão falar que não, 66 dias para estabelecer um novo hábito. Eu estava conversando com uma pessoa da área essa semana, com dúvida a esse respeito, porque eu tinha lido, por um lado, alguém falava uma coisa, por outro falava outra coisa, e eu liguei para um pesquisador da área mesmo, dessa área mais comportamental, área de psicologia, e a vida dele é pesquisar, e a vida dele ali gira em torno de verificar o que de fato é fato, e o que não é fato, não que seja fake, mas que não tenha tantas evidências assim. E eu perguntei a respeito de hábito. Ele falou: olha, isso é muito complexo, na visão dele, porque vai depender da linha que nós vamos seguir, dependerá da pessoa, dependerá do contexto, dependerá da cultura, e ele começou e traçou várias variantes. Ele falou: não é tão simples assim, não é tão simples. É possível, claro que é possível termos novos hábitos, é possível termos rotinas diferentes, é possível iniciarmos coisas que nós não fazemos, mas não é tão simples, não é tão simples assim. E nós sabemos que
a vida ela não é tão redondinha, ela é complexa. Às vezes nós iniciamos a prática de um exercício físico, não conseguimos manter. Iniciamos uma dieta diferente, não conseguimos manter. Iniciamos a leitura da Bíblia, não conseguimos manter. Isso também não significa que nós não devemos continuar sendo perseverantes e tentando e buscando. Mas quando nós pensamos em manter a nossa casa em ordem, a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus, nós nos deparamos com algumas verdades. Nós nos deparamos, em primeiro lugar, de um apoio que o meu passador aqui não está passando. Nós precisamos compreender a fragilidade humana. Nós precisamos compreender nesse processo todo que nós somos pecadores. Essa é uma verdade que permeia toda a Bíblia. Ezequias foi curado. Deus estendeu 15 anos a sua vida. Um milagre. Na beira da morte, Deus lhe dá mais 15 anos de bônus. E nós percebemos que a sequência da vida dele não foi diferente. A sequência da vida dele foi trágica. Nós conversamos sobre isso no último domingo. Se nós tivéssemos mais 15 anos, sabendo do limite da nossa vida, como nós viveríamos? É muito fácil também olhar para vários personagens da Bíblia, e a Bíblia não esconde o erro de ninguém, e dizer, está vendo, fulano fez isso, olha como fulano é pecador, olha o que Davi fez, olha o que Ezequias fez. Irmãos, nós não podemos esquecer de uma coisa: nós somos pecadores, frágeis, falhos, limitados. Nem sempre cumprimos aquilo que prometemos, nem sempre conseguimos dar sequência nos nossos planos, e eu sei que isso é frustrante demais, mas nem sempre nós conseguimos manter o que nós desejamos, nem sempre. Eu não consigo falar sobre esse assunto e não me lembrar do apóstolo Paulo em Romanos 7. Romanos 7 mostra de forma clara a fragilidade do ser humano. Em Romanos 3 também, 3, 23, 6, 23, todos pecaram, o salário do pecado é a morte. Verdades que nós precisamos lembrar todos os dias, como já foi falado aqui no culto hoje, como já foi ministrado, nós somos pecadores, nós somos frágeis. É por essa razão que Jesus em Mateus 26, 41 disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, sabemos o que precisamos fazer, mas habita em nós a carne, e essas duas naturezas, elas pegam na briga o tempo todo. Há momentos que você está ali naquele momento de espiritualidade, acontece algo, a carne grita. Vivemos esse dualismo, essa guerra interior o tempo todo, carne e espírito. O tempo todo. Essa semana, conversando com o Gabriel, nós lembramos, né, Gabriel, daquele sábio que disse que há dentro de nós dois cães, um manso e um bravo. Aí alguém perguntou para esse sábio, mas quem vence essa guerra? Ele respondeu, vence quem eu alimento mais. Se eu alimento mais o espírito, quem vai vencer? O espírito. Mas se eu alimento a carne, sem alimentar, ela já quer vencer o tempo todo, e se eu alimento a carne, se eu dou vazão para a carne, se eu não oro, se eu não vigio, como eu vou conseguir manter a minha casa em ordem? É impossível manter a nossa vida em ordem, se nós não tivermos disciplinas espirituais, se nós não buscarmos o Senhor diariamente. É impossível. Não há como vencermos sem buscarmos o Senhor todos os dias. Eu olho para Pedro e vejo exatamente isso. Alguém extremamente frágil, alguém que após grandes vitórias tinha grandes derrotas. Alguém que ia de 0 a 100 numa velocidade
e ao mesmo tempo caía de uma vez. Alguém que trouxe as expressões mais belas das Escrituras: Tu és o Cristo, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Mas alguém que também diz para Jesus: Não, você não vai morrer não, vamos continuar aqui, ó. Foi repreendido várias vezes por Jesus. Por quê? Como Pedro, nós temos essa natureza pecaminosa, nós somos frágeis, nós somos humanos, nós somos pecadores. Nesse processo de manutenção da casa, nós também não podemos esquecer, em segundo lugar, nós não podemos esquecer da graça e da misericórdia do Senhor. Nós temos um Deus gracioso e misericordioso. O Salmo 23, um salmo muito conhecido, no versículo de número 6, o salmista diz assim, Salmo 23, 6: Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Ah, se não fosse bondade e misericórdia do Senhor nos seguindo todos os dias, nos seguindo. Não está dizendo aqui que a bondade e a misericórdia vai seguir aqueles que não erram, aqueles que não pecam, aqueles que acertam sempre. Não, está dizendo que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. Querendo ou não, nós temos a bondade e a misericórdia do Senhor nos alcançando, nos perseguindo. Graças a Deus por isso, que nós podemos contar com a bondade, com a misericórdia do Senhor. É graça, esse favor imerecido. A graça é exatamente o recebimento de algo que nós não merecemos. Quem de nós aqui merece a vida eterna? Quem de nós merece o céu? Diante de uma casa muitas vezes desarrumada, como uma atitude de Ezequias, que após uma sentença do Senhor, que a sua geração, os seus filhos, seriam cativos para a Babilônia, seriam eunucos, seriam vendidos, maltratados. Ele disse que aquela palavra era boa, e ele disse isso porque no tempo dele haveria um tempo de paz, mas esse mesmo tempo de paz não seria sobre os seus filhos, pelo contrário, os filhos dele seriam escravos, vendidos. É só bondade e misericórdia de Deus mesmo, olhar para uma afirmação dessa, de um diagnóstico de morte, um diagnóstico de prisão, um diagnóstico de escravidão, e ele olha para aquilo tudo, num pensamento tão egoísta, e diz: essa palavra é boa. Queridos, essa foi a compreensão dele, que a palavra era boa. Imagine você, alguém chega para você e fala: olha, seus filhos serão vendidos, serão escravos, lá se transformarão em eunucos, e aí você escuta também: não, mas fica tranquilo, você não, no seu tempo você vai morrer, nada vai acontecer, depois da sua morte. Aí você fala: olha que palavra abençoada, essa palavra de Deus, hein? É uma sentença. Provavelmente, novamente, aqui é hipótese, tá? Se ele se prostrasse, clamasse, fizesse o que ele fez quando descobriu que seria morto, colocasse o rosto no chão, na parede, no pó, e falasse: Deus, misericórdia, onde foi que eu errei? O Senhor me deu mais 15 anos, o que eu preciso fazer para estabelecer a sua aliança? O que eu preciso fazer para colocar de fato ordem na minha casa e manter a minha casa? O que eu preciso fazer para que isso não aconteça? Por favor, Deus, eu estou aqui diante do Senhor, não preciso de mais 15 anos, só me dê mais um ano, mas que esse ano eu possa viver integramente e integralmente tudo aquilo que o Senhor quer, porque eu quero que os meus filhos, a minha geração, a minha nação, ela possa viver e possa desfrutar dos meus acertos. Eu não quero 15 anos, eu estou aqui, Senhor, clamando ao Senhor. Talvez Deus poderia ver ali de fato essa inclinação, esse desejo de uma transformação da nação, de uma transformação não só dele. O que ele fez? Não, está tranquilo, tem mais 15 anos, a palavra é boa,
Somente graça e misericórdia de Deus. Somente graça e misericórdia de Deus. Graça, recebemos salvação, não merecemos. Misericórdia, não merecemos, não recebemos o que merecemos. Enquanto a graça, eu recebo o que eu não mereço, a misericórdia, eu não recebo o que mereço. Qual é o salário do pecado? É morte. O que nós merecíamos? Morte. Aí vem a graça, além de nos oferecer salvação, nos livra da condenação. É aquela história, o camarada está diante de um tribunal, é condenado. Diante ali do julgamento, do júri, dos fatos, a pessoa foi condenada. E aí então o juiz olha e falou, quer saber o seguinte? Vou condenar não. Sou misericordioso, sou gracioso. Estou abonando aqui, ó. Não há condenação. Meu filho, vá em paz, você merecia, era prisão perpétua, era cadeira elétrica, mas estou te perdoando, segue a sua vida. Ah, não, peraí, não vai ainda não. Além de perdoar, qual é a sua conta? Vou lhe dar ainda $1 milhão. O que é isso? Parece que é um exagero. Isso é graça e misericórdia. Isso é graça e misericórdia. Quando Deus olha para mim e para você, pecadores falhos, e inclinados ao erro, inclinados à falha, aí Deus fala assim, vou perdoar você, e além de perdoar, vou lhe dar por herança a vida eterna. Lembrando, Jesus já está dentro de casa, tá? Jesus não está do lado de fora mais. Nós estamos conversando sobre a manutenção da casa. Se Jesus não está na sua casa, não tem como manter algo sem Jesus dentro. Jesus primeiro precisa entrar para transformar, para fazer aquela faxina geral. E Ele faz isso, porque o Evangelho é transformação. O Evangelho transforma. O Evangelho e o Senhor Jesus não faz nada pela metade. Nós podemos fazer, Jesus não. É por isso que o apóstolo Paulo fala que se alguém está em Cristo, é o quê? Nova. A transformação, a conversão, é o quê? É uma metamorfose, é uma transformação total. É mudança, vida nova, vida nova. Jesus está na nossa casa, mas Ele quer também nos ajudar a manter ordem nessa casa. Só é possível, meus queridos irmãos, através de graça e misericórdia do nosso Deus. Deus quer nos ensinar a vivermos dessa forma. Esse é o método de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, 8, 9, quando ele estava enfrentando um problema muito sério, diz o texto que ele orou 3 vezes, pedindo para que aquilo fosse tirado dele, se desviasse dele, e ele escutou do Senhor, a minha graça te basta. Nós precisamos escutar do Senhor isso essa noite, a minha graça te basta. O apóstolo Paulo, homem que foi instrumento de Deus na vida de tantas pessoas, orou por tantas pessoas, foi instrumento de cura na vida de tantas pessoas, orou por ele mesmo, Senhor, me ajuda aqui, essa situação está complicada, afasta de mim, e ele escutou de Jesus, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Irmãos, que desafio compreendermos que nem sempre receberemos do Senhor um sim. Nem sempre. Mas nós podemos escutar junto com o não de Deus, a sentença seguinte, Ele dizendo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Diante disso, diante desse momento, nós precisamos compreender que para manter a nossa casa arrumada, esse é o nosso último tópico, nós precisamos de prudência. Prudência. Jesus, certa vez, disse para os seus discípulos, em Mateus 10,16, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos devoradores, sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Nós precisamos de prudência. Pensando em casa, arrumação de casa, manutenção da casa, da nossa espiritualidade,
aqui é um ponto que eu quero chamar a sua atenção sobre o seu conselheiro. Quem você vai procurar conselho, quem você vai procurar ajuda, para quem você abre o seu coração, para quem você abre a sua vida, para quem que você compartilha problemas, para quem você pede oração. Ezequias não devia ter chamado aquelas pessoas da Babilônia, e ele mostrou absolutamente tudo, porque quando o profeta perguntou: o que você mostrou? Tudo, não deixei de mostrar nada, mostrei o arsenal, mostrei minhas riquezas, a casa é tua. Somente Jesus pode habitar no mais íntimo do nosso coração. Me lembro de um professor no seminário, que ele dizia que na vida nós temos vários tipos de relacionamentos e amigos. Nós temos aqueles, comparando a casa, que nunca irão na nossa casa, mas nós temos aqueles que irão até a porta da nossa casa, mas nós também temos aqueles que entrarão no hall ali, na varanda, no quintal, no condomínio. Nós temos aqueles que nós convidaremos para entrar na nossa cozinha, tomará um café conosco, um suco. Nós temos aqueles que sentarão no nosso sofá, assistirão um filme com a gente. Nós temos até aqueles que nós até permitiremos abrir a nossa geladeira, emprestaremos o nosso carro, mas nós temos poucos amigos que nós convidaremos para entrar no nosso quarto, esse local mais íntimo. Nós temos diversos tipos de relacionamento na vida e de amigos. Agora, nós vamos ter um amigo que esse não precisa apenas entrar, ele precisa ser Senhor, ele precisa comandar. Esse é Jesus Cristo, que ele não quer ficar do lado de fora, ele quer entrar, ele quer arrumar, mas ele quer nos ajudar a manter e colocar a nossa casa em ordem, a manutenção. Muito mais do que levantar as mãos ao Senhor, muito mais do que uma expressão emocional de um momento de culto, nós precisamos ser perseverantes, manter a nossa fidelidade ao Senhor diante das circunstâncias contrárias da vida, diante das tempestades da vida, diante dos vendavais, diante de uma palavra dura, diante de uma perseguição. O que nós precisamos continuar a seguir ao Senhor, porque nós não somos daqueles que desistem, mas nós somos daqueles que avançam. É o que o autor de Hebreus no capítulo 10, versículo 39 diz: nós não somos daqueles que retrocedem, são destruídos, mas os que creem e são salvos. Nesse momento final, nessa conclusão, eu queria dizer para você que você não está sozinho nesse processo. Nós não estamos sozinhos. Nós temos, como nós cantamos nessa noite, nós temos o leão de Judá. Nós temos o Senhor que é todo poderoso. E se Ele está conosco, se Ele está na nossa família, se Ele está andando conosco, se Ele está na nossa casa, teremos momentos de dificuldade, sim. Quem nunca teve? Mas nós podemos crer e ter certeza absoluta que nós não estamos sozinhos. Nós temos o leão de Judá. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir, e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, está sentado à direita do trono de Deus. Hebreus 12, versículo 1 e 2, e o versículo 14 diz assim: procurai viver em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A manutenção da casa tem a ver com um processo de santificação, tem a ver com uma melhoria contínua, uma dedicação diária, fidelidade a Deus.
Deus espera de nós fidelidade. Quando? Todos os dias. Não vamos esquecer que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos humanos, nós erramos. Não vamos esquecer da graça e da misericórdia do Senhor. Não vamos esquecer da prudência, porque a prudência nos ensina. Em último lugar, a prudência nos ensina. Pode passar o próximo slide, por gentileza? A Esther está correndo aqui, lá embaixo, sobe. Nós precisamos entender que Jesus ao entrar na nossa casa, Ele arruma, mas nós somos responsáveis em mantê-la arrumada. Deus não vai fazer tudo por nós, não. É muito fácil terceirizar para o Senhor. Está aqui, os princípios. A responsabilidade de segui-los é nossa, é minha, é sua. Jesus arruma a casa, arruma, transforma, salva, cura, liberta. Claro. Talvez Deus te trouxe essa noite aqui para você escutar essa última frase: a responsabilidade de manter a sua casa arrumada é sua, não é de Deus. É muito fácil transferir para o Senhor. Senhor, é um vício. Senhor, é porque eu não consigo. Porque a carne é fraca. Por causa disso. Vigiai e orai. O espírito está pronto, a carne é fraca. Então o que é que nós temos que fazer? Vigiar e orar. Quem vigia? Quem ora? Somos nós. Quem que vai manter a casa arrumada? Somos nós. Somos nós que devemos manter a nossa casa arrumada. A santificação é uma obra do Espírito Santo, esse processo de transformação através das nossas atitudes. Queridos, se nós não lermos a palavra, não buscarmos o Senhor, não orarmos, não nos protegermos, não alimentarmos o nosso espírito, se nós não compreendermos que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas é contra principados e potestades, e que nós temos a necessidade de usar uma armadura espiritual, é guerra. Estamos em obra, sim, estamos num processo contínuo de transformação, mas também estamos em guerra. É guerra espiritual, sim, estamos em guerra. Não é à toa que Paulo fala em Efésios 6 da necessidade de uma armadura. Armadura para quê? É a vera, está valendo. O negócio é sério. A Bíblia fala que nós temos um adversário, o inimigo, que vem para matar, roubar e destruir. Quer destruir a nossa casa, quer destruir o nosso casamento, não há nada novo nisso. Quer minar, quer acabar com os relacionamentos, quer trazer frieza espiritual, quer nos impedir de orar, de buscar a Deus, quer fazer de nós pessoas que posterguem, procrastinem, deixem para depois, acertem a vida depois. Porque eu estou novo demais, eu preciso curtir a vida. Amanhã eu vejo isso. Amanhã eu arrumo essa casa, amanhã eu dou manutenção, amanhã eu troco esse reparo aqui, não tem problema não, é um pecadinho. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Jesus ao entrar, arruma, transforma. E nós precisamos manter a nossa casa arrumada, manutenção diária, tem que dar manutenção. Oração, disciplinas espirituais, vigiar e orar, buscar a Deus, essa é a nossa tarefa, é assim que nós devemos fazer. Sabe por quê? Se nós não fizermos, nós podemos correr o risco de viver o que Pedro, 2 Pedro, quando eu falava esse texto veio ao meu coração, 2 Pedro, e eu finalizo aqui, 2 Pedro 2, a partir do versículo 20, assim, se depois de escapar das corrupções do mundo, ou seja, depois da casa ter sido arrumada, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são novamente envolvidos
e vencidos por elas, o seu último estado tornou-se pior que o primeiro. Se nós não dermos manutenção na nossa casa, diz o texto que o nosso estado final será muito pior que o primeiro, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça. Olha que texto pesado, porque lhes seria melhor não haver conhecido o caminho da justiça. É isso mesmo, está falando de pessoas que abandonam Jesus. Melhor que não tivesse nem conhecido, depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido dado. Desse modo aconteceu-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão volta ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu não quero nunca mais voltar a vômito, a lamaçal. Essa era a vida que nós vivíamos sem Cristo. E o texto está dizendo que pessoas que conhecem a Cristo, Jesus entra, arruma a casa, transforma, muda, restaura, abandonam, viram as costas, melhor que nem tivesse conhecido o Evangelho. Diz o texto: é igual ao cão que volta ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Queria que você fechasse os olhos nesse momento. Feche os seus olhos, faça o seu tempo de oração. Ore ao Senhor agora, interceda pelo culto. Que a igreja possa orar nesse momento. Espírito Santo, nós estamos finalizando uma sequência de 2 mensagens. Com toda certeza, jamais esgotamos o tema, e eu reconheço, Pai, diante do Senhor, o Senhor conhece o meu coração, eu não estou sendo aqui demagogo, o Senhor conhece a minha limitação. Com certeza há muita coisa a ser dita a respeito desse assunto, mas o Senhor também conhece a sinceridade de ter falado somente aquilo que o Senhor colocou no meu coração, limitando nessas 2 mensagens. Eu te peço, apesar de mim, Espírito Santo, complete a obra nesse momento na vida dos teus filhos que aqui estão, e aqueles que estão online também terão acesso mais à frente à mensagem. O Senhor trouxe uma palavra tão séria ao nosso coração, Deus, de reflexão, e que nos faz tremer diante do Senhor, porque nós não queremos virar as costas para o Senhor, Pai. Não, nós não queremos isso, Deus. Nós reconhecemos pecados, fragilidades, mas nós queremos manter a nossa casa, meu Deus, arrumada. Senhor Jesus, nós não estamos sós. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque nós temos a presença do Espírito Santo, o Consolador, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, ajudando-nos a colocar cada coisa no seu devido lugar, e nos ajudando, ó Deus, em cada momento de faxina, de arrumação. Obrigado, porque nós estamos em obras, em um processo de santificação. Glórias ao Senhor, porque nós não somos o estágio final. Obrigado, ó Pai, porque o céu não é aqui. Por mais limitados que sejamos, limitados pelo corpo, pela carne, pelo mundo, pelo pecado, nós podemos ter plena convicção que no tempo do Senhor
nós seremos completamente, totalmente transformados. E com o Senhor, ó Pai, ó Deus, ali não haverá mais necessidade de manutenção, porque o pecado não entrará. Pai, o Senhor conhece a vida de cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão nessa noite. O Senhor sabe aqueles que precisam se entregar ao Senhor, aqueles que estão no chat também, precisam se entregar ao Senhor, ou precisam dizer, não, eu já me entreguei, mas eu quero hoje participar de forma mais direta, parar de terceirizar, parar de dar desculpas ao Senhor. Eu quero vigiar e orar, eu quero fazer o que cabe a mim, porque o que cabe ao Senhor, o Senhor já fez, continua fazendo e não deixará de fazer, porque foi o Senhor mesmo quem disse que o Pai trabalha até hoje, o Senhor trabalha também. Nós servimos a um Deus que trabalha, um Deus que tem trabalhado em nós, tem nos convencido, tem nos orientado, mas ó Deus, o que cabe a nós, nos ajude, ó Pai, nos ajude, precisamos do Senhor. Toma os teus filhos e filhas que aqui estão, nessa noite, ó Espírito Santo, termine essa obra maravilhosa, no poderoso nome de Jesus. Mais um minutinho com seus olhos fechados. Eu queria pedir à igreja que estivesse em oração. Nós estamos nos minutos finais do nosso culto. Clame o sangue do Cordeiro. Que a igreja possa nesse momento pedir que o Espírito Santo possa quebrar toda a cadeia, toda a corrente, para que haja libertação nessa noite. Alguém nessa noite, dê um sinal com a sua mão, quer entregar a vida a Jesus, quer voltar para o Senhor Jesus, pode levantar bem alto. Quero orar pela sua vida. Glórias ao nome de Jesus, glórias ao nome de Jesus, glórias a Deus, pode baixar, glória a Deus. Há mais alguém? Entrega ou dizendo, não dá mais para continuar sem uma vida diária com Jesus, apesar de mim, apesar das lutas, eu não quero mais me desculpar. Ah, mas alguém? Pode levantar sua mão, se o Espírito Santo está falando no seu coração, levanta suas mãos bem alto. Se tiver alguém no chat, pode digitar aí, e diga, estou voltando ao Senhor, amém, glória a Deus, pode baixar querido, glórias ao nome de Jesus. Há mais alguém que ainda não levantou, que entende que hoje é um tempo de entrega ao Senhor? Amém. Nós temos uma pessoa no chat, glória a Deus, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Há mais alguém nessa noite? Irmãos, eu não sou de estender apelo não, mas eu quero estender mais um pouquinho hoje. 3 pessoas no chat, glória a Deus, igreja. É o Senhor que está fazendo a obra não é nossa não, e Ele é poderoso, conhecereis a verdade vos libertará, a poder no nome de Jesus. Que o Senhor Jesus possa quebrar cadeias nessa noite, no nome de Jesus, despedaçar todos os grilhões, possa nos ajudar a manter firme a nossa fé nele. Há mais alguém aqui nessa noite que quer dar um sinal para o Senhor? Que está entendendo, fala, não, eu preciso. Tem mais alguém no chat? Deus, a obra é do Senhor, a obra não é nossa. Nós louvamos o Senhor, como a irmã Selma coloca aqui, nós louvamos o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, Deus, glórias, louvores, honra sejam dados ao nome grandioso,
poderoso de Jesus. Pai, nos ajude, nos ajude. A casa é tua, a casa não é nossa. Pai, nós abrimos e a chave não pertence mais a nós. A casa é sua, Pai. A vida não é nossa. A casa é tua, Deus. A casa é tua, a casa é tua. Quero te pedir, Espírito Santo, ajude os teus filhos e filhas que oraram nessa noite. Eu quero te pedir, Deus, se alguém que está precisando de algo diferente hoje, que eu não sei o que é, e veio aqui pedindo a resposta do Senhor, eu quero te pedir, que o Senhor possa ajudar essa pessoa a lidar com essa área da sua vida, a lidar com o seu passado, que ela possa hoje ser ministrada e receber o perdão de Jesus, esse perdão e esse amor que lança fora todo medo. Pai, no nome de Jesus, que nesse momento, toda a sujeira do passado fique lá atrás. O Senhor diz nessa noite para essa pessoa: meu filho amado, minha filha amada, eu te perdoei, você está perdoado. Não deixe o inimigo te escravizar, porque eu decidi não me lembrar mais. Eu te perdoo no nome de Jesus. Eu te perdoo no nome de Jesus. Meu filho amado, você é meu, ninguém me tira das tuas mãos. Ninguém te tirará das minhas mãos. Deus, que possamos sentir, ó Deus, a paz e o perdão que excede todo entendimento, aquela paz espiritual, que excede, ó Deus, excede a racionalidade, excede, ó Deus, a nossa capacidade de dizer, excede todas as palavras, que nós possamos sentir-nos perdoados nessa noite. Obrigado pelos teus filhos e filhas, ó Deus, tanto no chat quanto aqui, que entregam e renovam a aliança com o Senhor, que a partir de hoje eles possam, ó Deus, diariamente se lembrar e serem lembrados. A casa está arrumada, mas a casa precisa ser mantida limpa, organizada, e que eles possam sempre serem lembrados, eles não estão sozinhos. Nós oramos gratos, ó Deus, louvando, bendizendo, exaltando o poderoso nome de Jesus. Amém, 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 amém. Nós vamos ainda cantar